Olá, paz do Senhor a todos, todos sejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Irmãos, ontem eu fiz a leitura bíblica ao vivo, mas eu acho melhor fazer o vídeo e mandar para vocês. É só a leitura para vocês ouvirem, para vocês discernirem a palavra junto comigo, amém? E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 4 e último de Malaquias, amém? No capítulo 4, fala, irmãos, sobre a destruição dos ímpios. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar e que toda honra e toda glória seja ao nome dele, para que ele possa receber essa leitura bíblica e possa nos ajudar a ter sabedoria e discernimento para entender, amém? No versículo 1 fala: porque eis que vem aquele dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Nesse versículo, irmão, fala, porque vem aquele dia, tem um duplo significado. Refere-se à futura batalha do Armagedon que precipitará a vinda do Senhor, que virá com fogo ardente. Refere-se ao grande trono branco do juízo, que acontecerá depois do reinado milenar. A última frase se refere ao dia futuro, quando toda a terra será purificada pelo fogo. Diz respeito à vinda dos novos céus e nova terra. Nem raiz nem ramo significa que não haverá nem sequer um vestígio do pecado e rebelião contra Deus em qualquer parte do universo. Pedro equiparou isso a uma nova terra em que havia a justiça e que habita a justiça. Versículo 2, a salvação para os justos. Mas para o que teme o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará a cura, e sairão e saltarão como bezerros da estreparia. Mas para que os temem ao meu nome, significa, irmãos, pequeno remanescente, refere-se a todos que desde o início viveram verdadeiramente para Deus. Nascerá o sol da justiça e suas asas trará a cura. Fala da segunda vinda de Cristo, quando ele virá outra vez, e trará cura para todas as pessoas sobre a terra, não apenas para enfermidade física, como também para enfermidade espiritual. Cristo é comparado ao sol, com os seus raios de luz vindo sobre a terra e curando-a. Além disso, a palavra asas não se refere, pelo menos nesse caso. As asas, como são normalmente entendidas, mas há algo que se estende sobre tudo. A palavra hebraica é kanaf, que significa uma borda ou extremidade. Quando Cristo voltar outra vez na segunda vinda, os raios curadores emanarão dele de maneira tal que pode ser comparada apenas com os raios do sol. A última frase é um simbolismo que expressa grande alegria quando os bezerros são levados do estábulo para o campo. Ensolarado, eles saltam de alegria. Amém? Versículo 3. Os ímpios esmagados pelos justos do Armagedon. 3. Pisareis os ímpios, as quais se farão cinza debaixo da sola dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Orgulhosos agora tratam como pó debaixo dos pés e confessam o nome de Messias no futuro. Essa posição, irmãos, será invertida. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, diz respeito à vinda da era do reino, quando a justiça prevalecerá com Cristo, regendo supremamente sobre toda a terra. Hoje, infelizmente, a injustiça prevalece, mas no feliz dia vindouro, a justiça será a ordem de toda a humanidade. Versículo 4, mandamento para obedecer às leis de Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, estatutos e juízo para todo Israel.
Nesse versículo, lembra-vos da lei de Moisés, fala dos últimos mandamentos no Antigo Testamento, porque Malaquias seria o último profeta antes de João Batista, um espaço de tempo de mais de 400 anos. Lembra-te da lei de Moisés com seus estatutos e juízos, eram uma exigência para a época anterior a Cristo, mas não é aplicada ao tempo da nova aliança. Obviamente, o que se aplicava às particularidades morais foi transportado para o Novo Testamento e certamente deve ser lembrado. E cumprido, no entanto, a lei moral é guardada perfeitamente quando a pessoa coloca sua fé totalmente em Cristo e no que ele fez por nós na cruz. A última profecia judá antes da primeira vinda do Messias, a vinda de Elias antes da segunda vinda do Messias. Eis que eu vos enviei o profeta Elias antes que venha a grande terrível dia do Senhor. Nesse versículo, irmãos, eis que eu vos enviei o profeta Elias, não se refere à vinda de João Batista, o qual veio apenas no espírito de Elias. De fato, refere-se ao profeta Elias, a qual foi transladado cerca de 500 anos antes da época de Malaquias, e que será enviado de volta à terra pelo Senhor na metade da grande tribulação. Naquela época, ele e Enoque, de Apocalipse 11:3, serão usados por Deus poderosamente para profetizar em Jerusalém. O ministério deles durará pelo menos 3 anos e meio da grande tribulação. Ambos serão mortos pelo anticristo no fim da grande tribulação, quando eles tiverem terminado o seu testemunho. No entanto, depois de 3 dias e meio, eles serão ressuscitados e arrebatados. Assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, Elias e Enoque preparou o caminho para a segunda vinda de Cristo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, fala da vinda da grande tribulação e mais especificamente da segunda vinda. Será um grande dia para o povo de Deus e um dia terrível para os seus inimigos. 6. E último, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A primeira frase revela Elias e Enoque, iniciando o processo na última metade da grande tribulação, de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Fala dos patriarcas e profetas de antigamente, para que eu não venha atirar a terra com maldição, ferir a terra com maldição. Revela o fato óbvio que não há nenhuma palavra depois da maldição, neste último versículo, Antigo do Testamento. E que significa que não haverá mais a seguir, graças a Deus. Em contraste, a palavra amém segue as últimas palavras do livro de Apocalipse, que encerra o canon nas Escrituras, porque depois da graça, que é o tema do ministério de Cristo, não há mais nada a dizer a não ser amém. Graças a Deus, o mundo não foi deixado com a maldição, mas Jesus Cristo veio e o resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente vê nesse versículo, irmãos, que a vinda do Senhor, ela está próxima, né? E nós temos que entender e parar um pouco e imaginar que nós podemos pensar se nós estamos preparados. Será que nós estamos despreparados para a vinda do Senhor? Eu sei que muitos não acreditam, né? Mas eu creio que a vinda do Senhor é quando Deus resolve, irmãos, nos levar. Quantas pessoas já foram ao encontro dele, né? Então nós não sabemos. A gente só sabe o que acontece aqui, na terra, aqui, em nós, com nós, no mundo dos vivos. Porque a partir do momento que uma pessoa se vai, a gente sabe que ali tem as mãos de Deus. É o momento da pessoa. A gente não pode procurar desculpa para a morte, a gente não pode procurar motivos para a morte. Infelizmente acontece. E tudo é no tempo de Deus. É na hora de Deus para cada um de nós, irmãos.
Todos nós teremos o tempo com Ele, e é nesse tempo que a gente vai entender o momento certo que Ele vem para nos levar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então, enquanto nós não sabemos nem o dia nem a hora, o que que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que entregar a Deus todos os nossos caminhos e tentar estar o mais próximo de Deus. E como que nós estaremos como que nós conseguimos ficar mais próximo de Deus? É através da palavra, é ler, é entender, é ter sabedoria e discernimento para entender o que Deus quer falar conosco. Porque Deus de alguma maneira fala com você. Talvez você não saiba, mas tem alguma maneira que você sabe, você sente dentro do teu coração que Deus está falando com você. Então nós temos sim, irmãos, esse momento com Deus. A gente só não estamos sabendo ter sabedoria e discernimento para entender o momento certo que Deus fala conosco, amém? Que vocês possam ter esse discernimento, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. E na próxima leitura nós iremos entrar entre os testamentos. Nós iremos ler um pouco, né, entre os testamentos, desde Malaquias ao último profeta do Antigo Testamento até a época de Cristo. Passaram-se aproximadamente 400 anos, a gente vai à revolta dos cabeus, nós vamos ainda caminhar muito nessa jornada da Bíblia, que é sobre os partidos políticos, né, e grupos religiosos, sobre o controle romano, preparativos para a vinda de Cristo, preparação política, preparação moral. Mas a gente pode, irmãos, ir diretamente para o Novo Testamento, né? Se Deus quiser, a próxima leitura que eu fizer, eu vou entrar no Novo Testamento, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai para o livro de Mateus, amém? Nós vamos começar no livro de Mateus. Nós vamos trazer para nossa leitura bíblica, nós vamos trazer a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, nós vamos trazer a visita dos magos, a matança dos meninos em Belém, a volta do Egito para Nazaré. Vai ser uma leitura muito, muito interessante para nós e muito abençoada, amém? Eu quero que todos fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, continuo repetindo, no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da ansiedade, leia o Salmo 91, ouça o Salmo 91, para que Deus possa entrar no coração de vocês e retirar e jogar por terra todo o mal da vida de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.